Hoje eu gostaria de demonstrar na prática o método de leitura exposto por Mortimer Adler em seu Como Ler Livros. Mais especificamente, nesse vídeo eu vou tentar demonstrar da forma mais clara possível o nível de leitura inspecional, que é o segundo nível do método. O nível de leitura inspecional tem duas partes, respectivamente, a da pré-leitura ou sondagem sistemática e a da leitura superficial. Nesse vídeo eu vou abordar somente a primeira parte, a da sondagem sistemática, mesmo porque a segunda parte, a da leitura superficial, consiste em ler o livro inteiro do início ao fim, sem ficar se atendo às partes que não são imediatamente compreensíveis, o que em essência não tem muita dificuldade para precisar de uma demonstração e também seria muito longo de fazer, já que eu precisaria ler um livro inteiro em um vídeo, que seria muito extenso, cansativo e talvez não muito frutífero. A primeira parte, então, da leitura inspecional, que é a que nós vamos abordar, da sondagem sistemática, consiste em uma breve, digamos, investigação do livro, que vai nos trazer muitas informações úteis antes que nós leiamos a obra de maneira mais dedicada. O Mortimer Adler faz até uma analogia interessante com esse nível de leitura, dizendo que o leitor vira meio que um detetive que está em busca de pistas. Nesse caso, o leitor vai estar investigando por informações sobre a obra, tais quais sua classificação, problema central, estrutura e etc., que é muito importante, e é feito na leitura inspecional em um período curto de tempo. Vamos começar. Eu escolhi, para fazer a demonstração, o livro A Vida Intelectual, de Sert Langes. Vai funcionar assim. Eu vou pegar o livro e abordá-lo como se fosse a primeira vez que tenho contato com ele, aplicando então a primeira parte do nível de leitura inspecional, a sondagem sistemática. Vamos lá. O primeiro passo sugerido por Mortimer Adler é analisar com muita atenção o título da obra. Essa etapa, apesar de tão ignorada, é de extrema importância, porque pode nos dizer já de cara muito sobre o livro. Isso é tão importante que o Adler tem uma seção inteira no seu manual só falando da análise de títulos. Nesse caso, nós temos como título principal A Vida Intelectual e como subtítulo Seu Espírito, Suas Condições e Seus Métodos. Existe aqui uma informação bastante sugestiva, principalmente no subtítulo do livro, onde podemos ler Seus Métodos. Mortimer Adler diz, quando discute os livros práticos, às vezes é possível detectar se um livro é prático já pelo título, se o livro contiver expressões como a arte de ou como. Muito bem, a palavra métodos também tem a natureza prática, então já temos um indício de que possivelmente o livro de Sert Langes terá pelo menos algum teor prático, mas vamos seguir o analisando por meio dos outros passos para adquirir mais informações. Vamos passar agora para a contracapa, onde sempre temos um breve resumo da obra. Eu não vou ler o resumo inteiro, mas vocês vão vendo ele aí na tela. Eu vou citar apenas algumas partes mais importantes. E nós temos logo na primeira linha os dizeres: A Vida Intelectual do Padre Sert Langes. Opa, então o autor era um padre. Podemos pensar com isso que muito possivelmente então ele vai basear alguns de seus argumentos no livro em premissas católicas. Mortimer Adler escreveu sobre isso quando ele discute como ler filosofia. Ele aponta o gênero teologia dogmática, quando o autor tem por autoevidentes, ou seja, por certezas absolutas, premissas baseadas na fé. Talvez o leitor não reconheça essas premissas como verdadeiras por não partilhar da mesma fé que o autor e, consequentemente, talvez não concorde com as conclusões dos argumentos. Mas isso não quer dizer que você não pode aprender algo com um autor do mesmo jeito. O importante é que nós já temos uma possível classificação. O livro poderá conter elementos de teologia dogmática, mais especificamente do catolicismo. Isso vai ficar ainda mais claro conforme formos prosseguindo. Ainda no resumo da contracapa, nós podemos ler: para aqueles que desejam não apenas um manual prático que permita esboçar orientações de como entrar na vida dos estudos, o livro vai além e também oferece um exemplo de vida bem-sucedida no mundo intelectual do próprio Sert Langes, etc, etc. Bem, o importante aqui é que nossas suspeitas foram confirmadas. Esse é um livro prático. Ali diz com todas as palavras um manual prático. Vamos passar agora para as orelhas da obra. Aqui nós vamos ter uma breve biografia do autor, onde mais uma vez é enfatizado o fato de ele ser padre, e mais embaixo temos: segundo Sert Langes, toda a atividade humana e todo o saber encontram a própria razão de ser no cristianismo. Se para o autor toda a sabedoria e todo o saber encontram a própria razão de ser no cristianismo, então novamente não poderemos nos surpreender se a obra tiver argumentos baseados na doutrina. O importante é que nós já temos 3 classificações para a obra em pouquíssimo tempo. Primeiro, é um livro expositivo, não um livro de ficção, porque ele tem como função principal e intenção principal nos transmitir algum conhecimento. Segundo, é um livro prático, nesse caso o Manual da Vida Intelectual. E terceiro, é um livro com elementos de teologia dogmática.
Passemos agora ao sumário. Nesse sumário já nos pulam aos olhos diversos conselhos práticos em forma de títulos. Por exemplo, ler pouco, saber relaxar, como utilizar suas anotações, como organizar a memória e etc. Novamente um livro prático. O título do capítulo 2, As Virtudes de um Intelectual Cristão, novamente nos sugere o teor teológico do livro. Nossas deduções parecem bastante consistentes até o momento, mas vamos agora examinar o prefácio. E o primeiro é mais um atestado de esperança, que um dia a obra alcance gerações em tempos melhores. O autor diz isso porque a primeira edição foi publicada durante a Segunda Guerra Mundial. É mais interessante do que necessariamente útil para os nossos objetivos de entender mais sobre o livro. Novamente, questões religiosas são levantadas nesse prefácio quando ele diz, por exemplo, convicto de ser detentor da verdade essencial a ele confiado pelo cristianismo, o católico tem mais responsabilidade que qualquer um, etc, etc. No segundo prefácio, Sertilanges fala sobre vocação, a importância de se entregar à sua missão e já dá alguns conselhos de natureza prática também. Esses dois prefácios confirmam as nossas suspeitas que tínhamos a respeito das classificações da obra até o momento. Em seguida, vamos partir para a etapa de folhear o livro brevemente e examinar alguns capítulos que pareçam cruciais ao argumento do autor. Folheando a obra, nós descobrimos mais uma coisa. Ela contém características e passagens filosóficas. Mortimer Adler define a filosofia como sendo um campo do conhecimento no qual as perguntas levantadas só podem ser respondidas pela experiência comum que todos os homens têm simplesmente por existirem. Nenhum experimento científico ou investigação histórica poderia dar respostas para questões filosóficas. Em muitos trechos da obra do Sertilanges, nós observamos argumentos com esse tipo de embasamento, o da experiência comum. Por exemplo, quando ele diz que o estudioso deve defender sua solidão com uma aspereza que não respeita mais nada. Seu argumento é de que não devem haver interrupções durante seu estudo, pois você precisa estar completamente imerso naquilo a fim de fazer um bom trabalho. Ora, esse não é um conselho teológico, ou seja, de natureza religiosa, e sim filosófico, pois a observação da realidade feita pelo autor permitiu constatar que ser atrapalhado em momentos de estudo profundo, ou como ele chama os momentos de plenitude, é extremamente prejudicial para o estudioso. Desse modo, portanto, ele sugere que seja escolhido um momento para estudar no qual você saiba que não será interrompido. Esse é só um exemplo, mas o livro está repleto de outros argumentos com base filosófica também. Seria, no caso, a filosofia normativa ou prática, como Mortimer Adler define, e encaixaria-se talvez na ética, que fala sobre o que devemos fazer para levarmos uma boa vida, nesse caso, uma vida de estudos. Vamos atualizar então as nossas descobertas sobre a obra, que foram possíveis de serem feitas em pouquíssimos minutos de análise. Primeiro, trata-se de um livro expositivo, porque pretende nos transmitir conhecimento. Segundo, trata-se de um manual prático, pois, como disse Mortimer Adler, em similares palavras, o fim do livro não estará em si mesmo, e sim na atitude que o leitor tomará em seguida. Terceiro, trata-se de um livro com elementos tanto de teologia dogmática, mais especificamente do cristianismo e catolicismo, quanto de filosofia normativa, ou prática, no campo da ética, porque o autor baseará muitos argumentos em premissas de observação comum a todos os homens. Vejam só quantas coisas nós somos capazes de descobrir em pouquíssimos minutos por meio da leitura inspecional da sondagem sistemática. Agora eu queria fazer algumas ressalvas breves. A primeira delas é de que o Mortimer Adler recomenda fortemente também que você dê uma olhada no índice remissivo das obras que você vai ler na hora de fazer a sondagem sistemática. Eu não fiz isso aqui porque, pelo menos na edição que eu tenho da Vida Intelectual, não tem um índice remissivo, então eu não consigo demonstrar isso nesse livro. Mas é importante que vocês façam essa análise do índice remissivo nas obras que vocês forem ler, caso tenha. A segunda ressalva que eu gostaria de fazer é que todas as deduções que você fizer por meio da sondagem sistemática, da leitura inspecional de uma obra, elas só poderão ser completamente confirmadas uma vez que você tenha lido a obra inteira. Isso não quer dizer que a leitura inspecional e a sondagem sistemática perdem qualquer tipo de valor. Elas são de extrema importância e já vão te dar muitas informações sobre o livro. O que eu quero dizer apenas é que para você ter 100% de certeza de que essas suas deduções breves estão certas, você vai precisar ler o livro inteiro eventualmente. E a terceira ressalva, na verdade, é mais um conselho. Gostaria de fazer uma ressalva para aqueles que ainda não leram A Vida Intelectual do Sertilanges e pretendem fazer isso. A hora que vocês pegarem o livro, apliquem essa sondagem sistemática, não vão apenas pelo que eu estou falando aqui. Faça você mesmo, até porque eu posso ter cometido falhas ou coisas do tipo. O próprio Mortimer Adler, quando ele está fazendo os seus resumos de unidade de obras, ele sugere que o leitor faça as suas próprias unidades quando lê as obras que ele estava fazendo. Justamente porque é importante você fazer esse trabalho por si mesmo. O que eu fiz aqui foi só na expectativa de poder ajudar aqueles que estão
embarcando nesse nível de leitura inspecional, nesse método do Mortimer Adler. E por último, eu gostaria de recomendar a todos que pratiquem muito, sigam praticando tanto o nível inspecional quanto todos os outros níveis, principalmente o analítico e o sintópico, expostos pelo Mortimer Adler, porque certamente vão trazer muitos frutos na vida de todos. Muito obrigado àqueles que assistiram até aqui, eu espero ter podido ajudar alguém e tchau, tchau!